Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Equilibre-se desta semana. Hoje, o nosso assunto vai ser saúde masculina. Isso porque no mês passado nós celebramos Outubro Rosa, uma referência aí à prevenção, à qualidade de vida das mulheres. E neste mês, a atenção especial é para a saúde deles, dos homens. E é por isso que é com muita satisfação que nós recebemos hoje aqui nos estúdios os médicos urologistas que atuam no Centro Hospitalar Santa Mônica, Dr. Antônio Todeschini e Dr. Dércio Nonemacher. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Isabel. Doutores, em relação ao interesse pela saúde, pelo cuidado, pela promoção da vida mesmo, como que vocês observam com o passar do tempo essa postura por parte dos homens? Sendo que muitas vezes a gente observa que as mulheres elas tinham uma tendência maior a procurar, né, principalmente as consultas de rotina. Isso mudou com o passar do tempo? Bom, eu acho que esse tabu vem caindo gradativamente. E nos últimos 20 anos, nós temos percebido que os homens têm procurado mais urologista. E isso vem cada vez mais, eles têm percebido a importância de fazer o tratamento preventivo, tá entendendo? Porque nós recomendamos a todos os pacientes que têm mais que 45 anos, com história familiar de câncer de próstata, que ele procure o seu médico. E os demais homens, a partir dos 50 anos, devem ou deveriam fazer o exame todos os anos. Essa é a nossa perspectiva. Mas, com a disseminação de palestras que nós fizemos nos últimos 20 anos, inclusive nos municípios da região do Alto Uruguai, inclusive em algumas indústrias de Erechim, isso tem se espalhado mais, o pessoal tem conseguido entender o recado e tem feito o tratamento preventivo. Perfeito. E em relação às campanhas em si, né? No caso do Novembro Azul, vocês observam aí na prática essa conscientização de fato, esse mês, ele traz um diferencial, um alerta específico para todos os homens? Pois é, Isabel, isso começou, né, Dr. Nonemacher, a questão nos 15, 20 anos atrás, na Suécia, né? Então, assim, um grupo de jovens resolveram adotar o bigode, estou a caráter, né? E resolveram começar a criar uma campanha para a prevenção da doença que eles achavam que era mais importante para eles naquele momento, que era o câncer da próstata. E eles determinaram naquela ocasião que o mês seria novembro. Isso aí começou, isso daí lá, e se espraiou pelo mundo, né? E hoje a gente tem, eu acho que essa foi uma das primeiras campanhas que ocorreu. Após isso, eu acho que veio o câncer de mama no Outubro Rosa e outras campanhas também relacionadas aos meses. Eu acho que isso foi uma coisa muito salutar para a população, principalmente para a população masculina, em que eles conseguiram ver da possibilidade do diagnóstico precoce. Junto a isso, questão de 1992, 93, talvez um pouco antes, foi descoberto um exame, que é o PSA, que é o antígeno específico da próstata. No começo desse exame, se dizia que era um exame importante como um marcador tumoral. Paciente que tinha, naquela ocasião, PSA elevado, seria isso. E aí foram feitos vários trabalhos prospectivos em relação a isso. E se chegou à conclusão que ele não era um marcador tumoral, e sim um ótimo marcador para alertar da possibilidade do paciente com câncer de próstata. E após vários estudos, se determinou aí que o paciente deveria ir ao médico urologista a partir dos 50 anos de idade. Agora, é evidente que se ele tem história da familiar de câncer, né, a partir dos 45 anos de idade. E como que se faz isso? Aí o paciente vai, geralmente tem que ser assim no médico urologista, ele faz uma história do paciente, uma anamnese, e aí ele faz o exame digital da próstata, que é o toque retal.
E no toque retal, Isabel, a gente vê se existe nodulações ou não na próstata. Então, assim, a gente tem uma ideia, e se tem mais ou menos uma ideia do tamanho, do peso da próstata. Então, a gente diz, essa próstata, ela é uma próstata pequena, em torno de 20 gramas, essa próstata tem 30 gramas, essa próstata tem mais de 80 gramas, isso dependendo do tamanho da próstata. E aí se pede o exame de PSA. O que é o exame de PSA? O PSA é uma glicoproteína produzida especificamente pelo tecido prostático. Ela dá elevada no câncer e ela dá elevada também numa hiperplasia prostática benigna, que é a grande maioria nos pacientes, né? 90%, 10%, né, Dércio, é câncer. 90% dos homens acima de 65 anos é hiperplasia prostática. E ela também dá muito elevada na infecção da próstata. Gostaria que o Dércio também comentasse um pouco sobre isso, né? O grande problema que existe, Isabel, é que quando você vai fazer o exame da próstata num homem, e você, além da anamnese, conversa com o paciente, ouça os sinais e sintomas que a próstata pode dar no homem, e entre eles nós podemos até destacar a ardência para urinar muitas vezes de noite, urina 4, 5 vezes de noite, pode perceber sangue na urina, sangue no esperma, entendeu? E uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Esses são sinais e sintomas que ele pode ter. Mas nós não podemos nos esquecer que o câncer de próstata, ele é danado, ele é silencioso, entende? Ele leva de 5 a 12 anos para dar sinais e sintomas de que ele tem algum problema obstrutivo. E esse problema obstrutivo é benigno, conforme o Dr. Deschini falou, ou é maligno? E aí vem o toque do médico, ele faz o toque, ele percebe nodulações ou áreas endurecidas, e aí ele pede o PSA total e livre, e vai detectar que aquele PSA esperado era um PSA de 2,5, que seria mais ou menos uma próstata de 20 gramas, e teria um PSA de 2,5. Só que ele veio com um PSA de 8, entendeu? Para uma próstata pequena. Então, esse paciente, ele vai pedir também o PSA livre, que tem uma relação de benignidade ou de malignidade. E baseado nesses dados, aí ele vai partir para um diagnóstico mais definitivo, ou seja, eu acho que você deveria fazer o exame do PSA e tal, e depois, se ele der elevado, você faz uma biópsia de próstata. E essa biópsia de próstata vai dizer, você tem um tumor grau X ou Y, né? Entendeu? E nós fizemos essa classificação em Gleason. Gleason 6, 7, 8, 9 e tal. Conforme o Gleason vai subindo, é um tumor mais agressivo. Agora, se ele fizer aquilo que nós estamos propondo aqui, um exame preventivo anualmente, ele provavelmente, quando ele for no médico, o médico descobrir, ele tem um tumor na fase inicial dessa doença. Então, aí você pode fazer a cirurgia chamada prostatectomia radical, que é feita em Erechim há muitos anos, ou pode fazer radioterapia, dependendo da idade do paciente e do estágio em que esse paciente tem a doença, que estágio ele está. Então, baseado nisso, é que é muito importante a gente olhar com muita seriedade o exame preventivo da prevenção do câncer de próstata. Com certeza, porque até mesmo nem sempre dá sinais, e quando dá sinais pode ser muito mais complicado todo o tratamento e todo o andamento, né? E outra coisa que a gente queria salientar, o Dr. Deschini vai falar depois também, nós sabemos que em Erechim, por exemplo, com 100 mil habitantes, nós vamos ter pelo menos em torno de 3 mil casos de câncer de próstata anualmente. Agora, quantos desses precisam operar ou não precisam operar, isso é um outro detalhe da conduta, está entendendo? Mas nós devemos estar preparados para isso. Então, além do toque, além do PSA, nós temos também a ressonância multiparamétrica de próstata e pelvis renal. Então, a ressonância... Que é uma grande novidade, né, Deschini? Exatamente. Então, essa ressonância, ela nos dá uma curva. Então, se tu tem um nódulo suspeito sobre a próstata, a gente colocando o mouse sobre esse nódulo suspeito, vai aparecer na tela um gráfico, que é o gráfico da colina. E esse gráfico daí vai me dizer da possibilidade quase que
com certeza que esse paciente tem um câncer de próstata. A confirmação disso, ela vem através da biópsia. Então, nós temos hoje lá na Santa Mônica, agora temos um doutor que está chegando agora em dezembro, que ele faz radiologia intervencionista. Então, assim, ele coloca a agulha aonde ele quer, através de tomografia, através da ressonância magnética. Isso é um avanço muito bom, muito grande. Então, assim, a gente tendo o diagnóstico, a gente tem várias formas de conduzir o tratamento. A primeira é preconizada, né, Dércio, pelos canadenses. Porque quando tu fazes a biópsia, tu tem um grau de diferenciação celular. Esse grau a gente chama grau de Gleason. Então, o grau menor que nós temos para isso é 3+3, que é 6. Então, Isabel, nesses casos, a gente pode manter o paciente em observação. Então, o paciente chega, doutor, mas deu câncer, mas o senhor não vai me fazer nada? O paciente questiona, e a gente fica observando, manda ele retornar em 1 ano, ver como é que está o PSA dele, se existe a possibilidade de rebiópsia de 6, ele passou para 7, a gente tem que tomar uma atitude mais intervencionista ou não. Então, isso seria a vigilância ativa. Nós temos também a prostatectomia radical, que nós fizemos bastante aqui, em pacientes com indicação, diga-se de passagem, né? E nesses casos, a gente faz a prostatectomia radical mais a linfadenectomia pélvica. E a gente praticamente tira o tumor. E existe uma outra forma de tratamento com resultados semelhantes, que é a radioterapia, que nós temos na frente lá o Dr. Juliano Sartori e a doutora Carolina Sartori Basso, que eles têm um equipamento de última geração, eles fazem a marcação e eles fazem o tratamento. Os resultados são semelhantes, os dois curam igual. Só que tem um detalhe, se tu fazes a radioterapia, a fibrose ali local fica muito grande, entende? Para você depois realizar um outro tratamento localizado, que tanto a prostatectomia como a radioterapia são tratamentos localizados, a fibrose é muito grande e fica mais difícil a cirurgia e mais fácil das complicações também. E passando disso, quando o paciente já ultrapassa esse tipo, ele pode dar as metástases, a gente chama de para a população entender, os filhotes do tumor. E essas metástases, elas vão para ossos, geralmente ossos largos. Nós temos lá na Santa Mônica um serviço de medicina nuclear, que a gente encaminha todos os casos lá para ele. E esse serviço vai, esse tipo de exame vai me dizer aonde está localizada as metástases. Por isso que o tempo é tão É fundamental o diagnóstico precoce. E aí a gente encaminha, e aí a gente, dependendo, a gente faz hormonioterapia, isso a gente encaminha para o oncologista, ou radioterapia tópica ali no local, dependendo do caso. Então, assim, o que nós podemos dizer, né, Dércio? Que a gente olhando para trás, e o que a gente colocou lá na Santa Mônica, o serviço de medicina nuclear é um serviço maravilhoso, e a gente olha para trás e diz assim, valeu a pena, né, Dércio? Porque a gente trouxe um benefício muito grande para a população, não só de Erechim, como toda a região. Com certeza, equipamentos, tecnologias, né, e muito estudo por... Outra, né? Como, doutor? Digo uma coisa complementa a outra, né? Com certeza. Porque o serviço de radioterapia e ou cirurgia, ela só é decidida depois de você ter a cintilografia óssea. Se a cintilografia óssea der que ele tem metástases ósseas, em ossos longos, em largos, você já é contraindica a cirurgia. Aí o procedimento é outro. E toda vez que você tiver um componente do Gleason, conforme ele falou, 3+3, você pode fazer cirurgia, pode fazer vigilância ativa. Mas se você tiver um componente 4, por exemplo, 3+4, 4+3 ou 4+4, tem que fazer também a retirada dos gânglios pélvicos, está entendendo? E aí você retira os gânglios obturadores também durante o procedimento cirúrgico, que nós já fizemos muitas, todos que nem eu. Bom, mas acontece que o mais importante de tudo isso, e é por isso que existe o Novembro Azul, é fazer o tratamento preventivo, para que esse paciente chegue no teu consultório, ou no serviço que ele vai procurar,
para ele fazer o tratamento que consiga fazer curativo e não mais paliativo. Sem dúvida. Quando a gente fala em prevenção, né, doutor Antônio, doutor Décio, é essencial a gente pensar em todos os hábitos que favorecem a qualidade de vida e o bem-estar. Isso é para todos, para homens, mulheres, crianças, deveria iniciar cedo. Mas na prática nem sempre isso acontece, né? No caso do câncer de próstata especificamente, a gente sabe que tem toda a questão hereditária envolvida também, né, essencialmente. Mas os hábitos, eles interferem nisso tudo, certo? Realmente os hábitos dietéticos, por exemplo, né? Sabe-se que quem usa muita gordura, fritura, usa muito açúcar também, né? Entendeu? Falta de exercícios, né? Desregrado, não pratica, não caminha, não pratica um esporte, não faz alguma coisa, entendeu? Por isso que é importante todos esses hábitos, a pessoa precisa rediscutir a sua vida. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para tentar diminuir, minimizar a chance de eu ter um tumor na fase tão adiantada. Perfeito. É importante, então, assim, a faixa etária, e é importante a hereditariedade, né? Por isso que se diz, a partir dos 45 anos de idade, se tu tens história familiar, se não a partir dos 50 anos de idade. Mas nós temos também um fator que é importante, que é a idade. Então, assim, quanto mais a pessoa de idade, a possibilidade de câncer é maior. Se sabe hoje que 50% dos homens acima de 80 anos têm câncer de próstata, mas isso não tem maiores problemas, porque como o Dr. Nonemack falou, a evolução dessa doença é de 5 a 12 anos. Então, assim, normalmente ele tem o seu tumor, ele vai conviver muito bem com o seu tumor sem maiores problemas. Está no médico que o está examinando, por isso que nunca... a gente sempre tem que ouvir uma segunda opinião em relação a... eu estou indicando cirurgia. Às vezes tu está indicando uma cirurgia para um paciente que ele iria morrer com essa doença e não dessa doença, entende, Isabel? Então não teria necessidade disso. Então seria sempre, é interessante sempre ouvirmos opiniões de um ou dois colegas, antes de tomar uma atitude mais drástica. E a cirurgia é uma atitude drástica. Então, a gente tem que pensar, porque ela não é isenta de complicações. Ela pode dar impotência, ela pode dar incontinência, isso nas melhores mãos possíveis. Então, tem que ver se ela tem indicação para isso, porque o sucesso de um procedimento cirúrgico está na indicação bem feita. O senhor citou agora, doutor Antônio, essas complicações, ou enfim, algumas coisas que podem ocorrer, né, após a cirurgia também. E falando nisso e relacionando também ao dia a dia de muitos homens que porventura têm algum problema desses, não relacionando com o câncer, mas por ter esse problema e às vezes fica com receio de procurar um médico, aquela questão até talvez da vergonha, enfim. Como lidar com isso? A dica que vocês dão é orientação a todos os homens para driblar esses problemas. É através da educação, né? A educação não significa educado. A educação é conscientizar a população. Você fazer um toque retal, é como eu estou te olhando para você, tu está me entendendo? Isso tem que ser encarado como tal. Então, assim, faz parte do exame. Como eu vou palpar o abdômen, a barriga de um paciente, eu vou também palpar a próstata dele. Então, isso assim, ninguém vai perder virgindade para isso. Existe um tabu muito grande, aquelas brincadeiras que se fazem, eu conheço todos, e o Nonemack talvez mais ainda, todas as piadas e as histórias do paciente que vem ao consultório do urologista. Então, assim, é através da educação, e a educação significa a conscientização que isso é importante e é importante para a vida da pessoa. Você sabe que realmente as mulheres são mais persistentes. Elas vão no ginecologista mais frequente que os homens vão ao urologista. E você sabe que os dois tumores se comparam muito, né? O tumor de mama e o tumor de próstata, tá entendendo? O número que vai ter, mais ou menos, no Brasil são iguais. As perspectivas do INCA é exatamente isso. Os estudos mostram exatamente o mesmo número. Tá? Então, vou te ver como as duas patologias estão intimamente relacionadas. É o câncer de mama na mulher e o câncer de próstata no homem. É essencial buscar um serviço de saúde, orientar, se conscientizar, né, para manter a qualidade de vida.
Doutor Antônio, doutor Dercy, quero agradecer novamente a participação de vocês no Equilibre-se e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E desse modo nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Facebook do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite.